Olá, você está no Museu Ancoschi de Paulo e nós agradecemos imensamente a sua presença neste vídeo. O meu nome é Daniela, sou a diretora do museu, curadora das exposições e proprietária da coleção. Neste vídeo, expomos uma obra de cada uma das 3 temáticas principais do nosso museu. A primeira temática é a de obras de arte com temas relacionados ao universo da música, e nela apresentamos uma de nossas obras mais emblemáticas, Woman Making Music, Mulher Tocando Música. A segunda temática é a dos temas clássicos da história da arte. Dentro dela temos a categoria das paisagens, onde apresentamos uma obra que representa uma bela paisagem de Nápoles, a região que se chama Capo di Monte. E, finalmente, a nossa terceira temática, onde apresentamos objetos variados da história da cultura material e trazemos uma peça em porcelana que representa um músico tocando alaúde e que conversa com o segundo quadro, pois trata-se de uma peça de porcelana do mesmo estilo das peças que são feitas na região de Capo di Monte. Vamos começar, então, falando mais a respeito da obra Woman Making Music, Mulher Tocando Música. É um quadro realizado com a técnica de óleo sobre tela, pertence à escola holandesa de pintores, mais especificamente a neerlandesa. Ela chegou na nossa coleção como sendo uma obra do século XIX, mas tem indícios e alguns elementos que poderiam situá-la como uma pintura do século XVIII, devido a alguns fatores como vestimenta, tipo de representação da natureza e similitudes com obras desse período. É uma obra anônima, pois não apresenta assinatura. Por ser uma obra com pelo menos 200 anos de antiguidade e por não sabermos as exatas condições de conservação pelas quais passou ao longo dos séculos, ela apresenta uma quantidade expressiva de craquelês, que são essas pequenas fendas ou rachaduras que aparecem nas camadas pictóricas e de verniz dos quadros, e que podem ser devido às condições de temperatura, umidade, luminosidade que as obras sofreram ao longo desse período, entre outros motivos. A tela também possui algumas restaurações que são bem visíveis na parte de trás do quadro, do tecido, através de alguns pedaços de tela que foram utilizados para reposição ou reforço do material deteriorado. Na nossa obra, os craqueles se concentram principalmente na região onde está representada a nossa jovem musicista. Ela toca uma guitarra barroca, instrumento que esteve muito na moda entre as mulheres europeias de meados do século XVII até o século XIX, tendo chegado aos nossos dias muitas representações de importantes artistas, como Vermeer, entre outros desses períodos que retrataram mulheres tocando suas guitarras barrocas. Na obra podemos observar a presença de faixas laterais que separam a cena principal de suas laterais, como que formando um retângulo que foca somente na cena da moça tocando. Destaque para a faixa lateral, onde podemos ver de maneira mais nítida essa faixa e onde podemos observar um elemento de seu entorno e que representa um grande vaso de plantas, do que provavelmente seja um jardim, onde a moça pratica sua arte comodamente sentada em uma cadeira. Essas faixas laterais apresentam menos craquelê, como na parte mais destacada, com a representação do vaso de plantas, na parte de baixo onde está a saia dela, na lateral onde está o braço direito dela tocando e numa pequena faixa de representação do céu. O que pode significar que no passado, essa parte retangular central ficou embaixo de um passepartout em uma outra montagem feita com uma moldura anterior, ou essa pode ser a moldura original, mas que no passado teve um passepartout, que foi eliminado. De qualquer forma, pode significar também que essa moldura não é a moldura original da obra. Atrás da moça, vemos um bucólico cenário de natureza, que evoca uma atmosfera sonhadora para a cena. A composição do quadro é muito bem construída em todos os seus detalhes, desde a roupa e seus ornamentos, como o delicado ramo de flores na parte da frente da blusa, até o violão com a riqueza de detalhes do instrumento e dos dedos da jovem tocando nas cordas. Esses são alguns elementos introdutórios à nossa preciosa obra. Seguimos com estudos mais aprofundados. E, posteriormente, faremos um vídeo para apresentar mais informações a respeito deste quadro. O que vocês acharam? Gostaram? Comentem! O que será que a moça toca no seu violão, na sua guitarra barroca? Aí temos a presença da inteligência artificial brindando o nosso vídeo.
A seguir, apresentamos o quadro que representa a nossa coleção de obras com temas clássicos da história da arte. Neste caso, a obra representa a temática das paisagens e nela podemos ver uma perspectiva da paisagem na região de Capodimonte, em Nápoles, na Itália. O quadro da nossa coleção é uma obra realizada entre finais do século XIX e princípios do século XX, do artista Luigi de Santis, nascido em Nápoles em 1858 e falecido em 1924. A obra retrata uma paisagem das colinas de Capodimonte, com o mar ao fundo e sua exuberante vegetação. Capodimonte é uma região situada ao norte de Nápoles. Até o final do século XVI era um pequeno vilarejo nas colinas. No século XVIII, com a construção do Palácio Real, foi crescendo e depois, no século XIX, com a construção da Via Capodimonte, essa região se desenvolveu rapidamente e foram construídas vilas pertencentes às famílias de nobres e demais famílias abastadas, até que a região acabou sendo absorvida pelo município de Nápoles. O Palácio Real foi transformado em museu por um decreto em 1949 e sua área expositiva está dividida por recintos onde a família real vivia e a planta principal, a primeira planta, foi adaptada para ser o Museu Nacional de Capodimonte, que alberga obras da famosa coleção Farnésio e obras da Galeria Napolitana. No museu encontramos obras de vários artistas importantes como Rafaello, Tiziano e artistas de Nápoles como Caravaggio, além de, por exemplo, a magnífica coleção de esculturas de época romana da família Farnésio, que teve início com as descobertas em 1564 de uma série de esculturas romanas encontradas nos termas de Caracalla, em Roma. Capodimonte é uma região que, além dos extensos espaços verdes, tem muitos monumentos, vistas extraordinárias do mar e da cidade de Nápoles. No alto de suas colinas também podemos visitar a Fábrica de Porcelana Real de Capodimonte, situada ao lado do Palácio Real e fundada pelo rei Carlos III da Espanha, que foi rei da Espanha a partir de 1759 até a sua morte em 1788, mas que também possuía outros títulos, tendo governado anteriormente como Duque de Parma e Placência, onde foi Carlos I entre os anos de 1731 a 1735, e depois foi rei de Nápoles, como Carlos VII, entre os anos de 1734 e 1759. Para conversar com o nosso quadro da paisagem de Capodimonte, apresentamos um objeto que pertence à nossa coleção dentro da terceira temática, a de objetos que representam a história da cultura material. O objeto ele representa um músico tocando seu alaúde e é um exemplar do estilo da porcelana de Capodimonte. A Real Fábrica de Porcelanas Capodimonte foi fundada em 1743, como já dissemos, sob o reinado do rei Carlos VII, futuro rei Carlos III da Espanha. Havia uma grande variedade entre as peças que a fábrica produzia. Artistas como Vittorio Scheppers, Giovanni Caselli, Giuseppe della Torre, entre outros, foram os primeiros a trabalharem na produção das peças da fábrica de porcelana, o que marcou o estilo de excelência artística dessas peças, devido ao talento dos artistas. O edifício da fábrica foi transformado no Museu de Capodimonte desde 1957. Até hoje existe uma tradição imensa de peças de porcelana fabricadas na região, e que também é muito conhecida pela produção de figuras de presépio, os tão apreciados presépios napolitanos, como um exemplar maravilhoso que o Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe em um de seus recintos de exposição. Bem, hoje ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente a sua presença neste vídeo e peço que nos acompanhe nas nossas próximas exposições virtuais. Deixe o seu like e ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. Até breve!